Dando sequência aqui ao nosso painel da manhã, né, o último painel, e também após apresentarmos aqui a Field Pro na área de tecnologia, né, no agronegócio e também no clima. Então tenho a satisfação de trazer o Carlos Kogo, né, que já esteve conosco em lives na Trígono, junto com a Kepler. Então acho que ele vai dar um panorama num momento tão importante, né, das perspectivas do agronegócio no Brasil, no mundo, tantas variáveis, né, temos problemas na Europa com questão de guerra, prejudicando a oferta de grãos, temos também problemas climáticos em todo canto do mundo, seca, frio. O Brasil, felizmente, esse ano foi relativamente bem, né, Carlos? Mas não sabemos, né, até a Field Pro poderá ajudar aqui os agricultores a preverem melhor seu melhor momento de plantar, o que plantar, né, se vai ter segunda safra ou não. Então, Carlos, muito obrigado aqui pela sua presença, né? Realmente eu acho que é uma das principais consultorias aqui do agronegócio no Brasil e também dando até uma perspectiva global aqui para quem acompanha também outros mercados. Por favor, Carlos, obrigado aí pela sua presença. Perfeito, muito obrigado, Werner. Obrigado ao convite da Trígono para participar do Trígono Day, é uma honra. Eu dou bom dia, boa tarde, bom dia, porque não almocei ainda, boa tarde para quem já conseguiu fazê-lo. Vamos aí trabalhar bacana aí, vamos fazer um painel super interessante para vocês, fazendo esse eixo do agronegócio global e depois descendo para essa questão da safra brasileira, clima, etc. Podemos, acho que, compartilhar já o material, perfeito? Compartilhar o material aqui para a gente... Só uma orientação, pessoal, eu só não estou com a autorização de compartilhamento aqui funcionando, tá? Só para o pessoal que está na retaguarda aí. Ok, agora abriu aqui, vamos lá. Só me digam se está tudo ok, por favor, daí eu posso dar sequência, tá? Eu preciso só um alô de alguém que está tudo ok. Ok. Ok, está tudo ok? Sim? Já está compartilhando, sim. Está ok? Sim, já tá na tela, já está compartilhado aqui. Ah, perfeito. Qualquer problema, por favor, entrar em contato pelo WhatsApp, pelo celular. Então, vamos falar dos cenários para o agronegócio global e brasileiro, já pensando tanto nessa colheita 23, como para a próxima temporada 23, 24, iniciando aqui pela questão de cenário global, movimentação de áreas, segue a mesma movimentação nessa próxima temporada, trigo sem avanço de área, aqui no Brasil sim, trigo voltando a avançar na área, maior aumento de área nesses últimos anos tem sido da soja, algodão com crescimento zero, arroz com crescimento pequeno, maior crescimento soja, 88% de expansão de área de 1990 para cá, 99, 2000 para cá, e milho em segundo lugar, 46%. Esse movimento na América do Sul, principalmente no Brasil, primeiro, a área de soja expandindo com força, a maior área plantada, segundo, a área de milho, aí capitaneada pela segunda safra, que nós vamos ver logo em seguida. Em termos globais, a gente vê uma produção de milho aí representar 33% do total, mas o trigo tem uma grande importância em nível global, uma vez que o trigo hoje é o provedor de 20% das calorias globais, né? Se você somar o trigo que vai para rações, que é 1/4 da produção, mas os outros 3/4 são destinados aí à alimentação humana, farinhas, né? Panificação, etc. e tal. O arroz em terceiro e a soja em quarto lugar. O mercado passou, antes da pandemia, por um processo de queda de oferta de carne. A gente esteve ligado à questão da peste suína africana na China. A China tem o maior rebanho de suínos do mundo, perdeu 265 milhões de cabeças pela peste suína africana. Não é uma pandemia, é uma epidemia. Ela ainda está presente em vários países do mundo, mas a China foi realmente o país mais atingido. Fez um programa severo de recuperação de rebanhos, injetando bilhões de dólares em granjas modernas, tecnificadas, e conseguiu já praticamente retomar o nível de rebanhos para o mesmo patamar que ela tinha antes do início do surto mais forte da peste suína africana. Isso foi determinante para todo o mercado de proteínas e para todo o mercado de grãos. A China fora do mercado, ou consumindo menos, importando mais carnes, é negativo para o setor de grãos. Então, isso acabou levando o quê? O mercado global ficou aí 19, 20 com uma oferta menor. No caso das carnes, que você praticamente não tem estoques, exceto China, que mantém algum estoque de reserva, você diminui o consumo não por decisão do consumidor, porque você simplesmente não tem oferta. Acaba os consumidores migrando
para outra carne que não seja frango ou bovino, por exemplo, o pescado ou ovos, outra proteína para substituir. O viés mudou, 23 confirmando outro aumento de consumo e outro aumento atendendo pela produção maior. Nesse meio tempo, o que aconteceu é que praticamente você tinha aí uma carne suína liderando a forma absoluta. Agora ela acumula em 10 anos zero aumento de consumo, zero. A carne bovina perda de 10%, ela vai ficando cada vez mais distante em termos de poder aquisitivo e preços relativos. E a carne de frango, nessa década, cresce 16% já projetando 2023. Chegou em algum momento ali a ficar a carne mais consumida no mundo sobre a carne suína. Lembrando que carne suína e frango no mundo hoje depende basicamente de oferta de milho e de farelo de soja. Então, esse é um processo importante para entender a situação de grãos, porque aquele movimento de áreas mais a favor da soja e do milho, já que de 1990 para cá, a demanda mundial de soja cresceu 262%, a de milho 147%, e a de grãos, a média geral 98%, arroz e trigo bem abaixo da média geral. Esse mesmo processo está acontecendo no Brasil, principalmente com trigo e feijão, cujo consumo per capita vem caindo, exceto, claro, o período de pandemia. Então, mais suíno, mais carne bovina confinada, frango, ovos, pescado. Pescado hoje cultivado no mundo é o único que cresce. O pescado de captura oceânica não se registra mais expansão, como no Brasil, que é a tilápia aí, onde já tem vários projetos de frigoríficos, etc., abates, a tilápia ganhando espaço no mercado interno também. Tem que ficar de olho. Fala-se muito em crise alimentar, né, crise global de alimentos. Não temos problema com o estoque de alimentos, nós temos uma situação de insegurança alimentar. Você não tem uma capacidade de acessar consumo. Então, os países que estão passando todo esse processo de pandemia, agora os reflexos da guerra, com alta de preços agrícolas, não conseguem acessar, importar alimentos, importar grãos. Os estoques de grãos vêm caindo pelo sexto ano consecutivo, mas ainda temos aí 840 milhões de toneladas de estoque de grãos, somando todos os grãos. Essa relação de 30% de reservas em relação à demanda representa estoques aí para praticamente 3 meses e meio, 4 meses de consumo global. Não há crise de oferta. Há problemas na oferta, como o Werner comentou. Nós temos aí, pegando um exemplo, a Europa, uma seca muito forte, importando milho acima da média, trigo também. China, maior seca nos últimos 100 anos, quebra de safra nos Estados Unidos, tudo simultaneamente. O Brasil ainda não está livre, estamos aí plantando área, não está livre de passar por um problema de estiagem ligado ao fenômeno Laninha, que atingiria, né, se confirmado, o terceiro ano de Laninha. Isso só aconteceu 2 vezes nos últimos 50 anos, e isso poderia levar a uma quebra também na safra do América do Sul. Então, tudo isso aqui já pressupõe safras normais na América do Sul que ainda não estão confirmadas. A Argentina está saindo de uma quebra estupenda na safra de trigo, era para colher 22 milhões de toneladas, está colhendo já essa safra, estimada hoje em 11,5 milhões, 12 milhões de toneladas. Então, há estoques, mas há incapacidade de acessar esses estoques por muitos países, países emergentes e até mesmo países mais pobres. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, 323 milhões de toneladas é a projeção da consultoria para a próxima temporada. Primeiro lugar, China. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Índia. O Brasil já está prestes aí a passar a Índia na escala global. Agora, o que interessa de fato é quem mais cresce em produção. E aí, disparado é o Brasil. De 1990 para cá, 5,5% ao ano. Na última década, 5,8% ao ano expande-se a produção de grãos no Brasil. Comparado com os concorrentes, Índia 1,3%, Estados Unidos 0,4% e China 0,8%, não consegue nem se aproximar em função de capacidade de área expansiva, área de expansão, nem se aproximam do que é hoje o mercado brasileiro. Temos exportações muito similares, o Brasil crescendo 8,6% ao ano, claro, puxado aí por soja e milho. Índia 0,8%, Estados Unidos 0,9%, a média global é 3,2%, o Brasil cresce quase 3 vezes mais do que a média
global. Destaque aí também para os crescimentos da Rússia e da Argentina. A Rússia que fez um programa muito intenso de recuperação da agricultura e também do setor de proteínas, e a Argentina que é um país resiliente, né, contra toda essa questão de inflação elevada, um governo criando cota de exportação, tabelando o preço no mercado interno. A Argentina ainda é um país forte na exportação de grãos global. Em carnes, o Brasil é líder absoluto, 25% das exportações globais de carnes. Projeção para 2023, 34% das exportações globais de carne de frango, 25% de carne bovina e 13% de carne suína. E o Brasil vai começando a ganhar posições no ranking global de produção de grãos e carnes, maior produtor de soja, terceiro maior de milho, segundo maior exportador de milho, maior exportador de soja. Nas carnes, então, praticamente é líder em carne bovina e frango, quarto em carne suína na exportação e é o maior exportador global, vai crescendo a participação no ranking de produção e no ranking de exportação. A aceleração das exportações do agronegócio brasileiro já vinha ocorrendo antes da pandemia, mas a pandemia deu um gás, uma atração adicional, né? E a gente está estimando fechar o ano com 162 bilhões de dólares, deixando um saldo de 145 bilhões na balança comercial brasileira. O Brasil não é o maior exportador do agronegócio global, são os Estados Unidos, com 175 bilhões no ano passado, mas o Brasil já é o maior exportador líquido global, à medida que a gente importa muito pouca coisa, ainda importa trigo, importa alguns insumos, e os Estados Unidos praticamente exportam um pouquinho mais só do que importa. Então, o maior exportador líquido global é o Brasil e crescendo com muita velocidade. De janeiro a outubro, as exportações do agronegócio cresceram 33%. Negócio fantástico. O Brasil se firma aí como um exportador, um fornecedor confiável no mercado global. Um outro fenômeno bem brasileiro é essa expansão de área, como ela está acontecendo. Vamos plantar nessa safra agora, 22-23, 77,3 milhões de hectares. Mas vamos utilizar de área só 50,3 milhões de hectares, porque nós estamos utilizando 1, 2 e 3 vezes no mesmo ano 27 milhões de hectares. E reparem que a faixa azul ela começa a alargar em relação à faixa vermelha, que é a área efetivamente utilizada. Isso, na verdade, lá atrás a gente pode chamar de sustentabilidade. É uma progressão de área de forma muito sustentável, onde você busca produtividade e aproveitar 2 ou 3 vezes a área no mesmo ano, com cultivos sucessivos, caso clássico da soja no verão e do milho segunda safra depois do verão para colher no meio do inverno. Caso bem brasileiro, né? Então, a soja é carro-chefe, estimando um aumento de 4% na área para essa próxima temporada, e o milho segunda safra já começa a acelerar, você não vê o motivo disso agora, para 17,7 milhões de hectares em 2023, milho que vai ser plantado agora final de fevereiro de 2023, colhido em junho, maio, junho do ano que vem. As demais áreas, elas perdem espaço. À medida que a demanda interna de feijão e arroz cai, essas áreas vão perdendo tamanho para se adequar ao tamanho do consumo interno, né? Já ao contrário, áreas de trigo, nessa dinâmica toda de preços dos grãos elevados, quebra da safra argentina, guerra na Ucrânia, pandemia, a área de trigo volta a crescer no Brasil e é uma grande oportunidade, principalmente para os produtores da região sul, que não tem a opção do milho de segunda safra. E a área de algodão é uma outra opção de segunda safra no Brasil, especialmente no centro-oeste, que também está crescendo na próxima temporada, não deve crescer porque os preços, depois de subir muito forte, né, ao longo desse ano, já recuaram bastante, mas também a área não deve recuar. O brasileiro vem realmente mostrando, excetuando o tempo de pandemia, um direcionamento maior para o mercado de proteínas, né? A carne de frango acabou ocupando no prato o espaço do arroz e do feijão. O arroz sai de uns 52 quilos por pessoa por ano nos anos 1980 para chegar agora a 32. Perde-se aí praticamente 20 quilos. O feijão de 25 para 13, metade. E o consumo de frango, que era 2 quilos, 1990, 5 quilos, hoje é de quase 50 quilos per capita. Há uma troca, ela foi abalada na pandemia. O maior impacto foi na carne bovina. A carne bovina, que tinha chegado em 2006 a 42 quilos pessoa por ano, vai fechar esse ano em 25 quilos e meio. É uma queda muito forte pela distância de preços relativos que a gente está mantendo entre a carne bovina e a carne de frango. A área brasileira crescendo, então, 2,3% ao ano, aproveitando 2, 3 vezes a mesma área, produtividade 3,2% ao ano,
e produção de 90 para cá, 5,5% ao ano, para chegar, então, se não houver problema climático, 323 milhões de toneladas. O pico dos preços dos alimentos, das commodities agrícolas, de modo geral, aqui entrando açúcar, lácteos, proteínas, cereais, trigos, milho, arroz, oleaginosas, palma, canola, soja, foi entre março e abril de 2022. Depois de lá para cá, 6, 7 quedas consecutivas mensais no indicador da FAO, valores deflacionados, mas notem que todos os preços encontraram uma área de acomodação entre 25% a 35% mais altos em dólares do que a média histórica, especialmente os grãos, como nós vamos ver logo em seguida. O petróleo foi um dos fatores que disparou tudo isso, né? Alta dos fretes marítimos, escassez de contêiner, tudo isso começou a voltar. O frete marítimo, por exemplo, já caiu 66% desde o pico da pandemia, porém, ainda todos esses custos de insumos, de matérias-primas, isso inclui até fertilizantes, ainda estão muito acima da média histórica pré-pandemia. Então, o petróleo chegou a $120 o barril, hoje está abaixo dos $90, mas muito acima do começo da pandemia, onde desabou para $20 o barril. Agora, olhando o movimento desses 2 anos, pandemia mais guerra, nas colunas laranja, somatório de 24 meses em dólares, a soja ainda acumula um ganho de 35%, o milho 63% e o trigo também 63%. Ou seja, os grãos ainda mantêm acumulados, tanto em 12 meses como em 24, um ganho muito grande, e isso vai acabar sendo, claro, transferido para o produtor e anula uma boa parte das perdas que o produtor está tendo com a alta dos custos de produção. Nós vamos ver isso através de gráficos também. Fertilizantes, o auge foi durante a guerra, no início, em fevereiro, já caíram bastante de preço, tanto os potássicos, fosfatados, como os nitrogenados, mas ainda, vejam, está muito acima da média histórica, pré-pandemia, e vai impactar, já impactou o custo da safra de verão, 22, 23, e vai impactar também no custo da safra dos Estados Unidos, que vai ser plantada em fevereiro, março e abril do ano que vem, e da segunda safra no Brasil também, que é plantada, como eu falei, em fevereiro para ser colhida em junho, tá? Chegou fertilizante no Brasil, o Brasil já tem fertilizante para toda a safra de verão. A mídia não conseguiu passar exatamente o que aconteceu com fertilizantes. A Rússia nunca foi sancionada em fertilizantes. O Brasil seguiu comprando da Rússia, é o maior fornecedor do Brasil. O Brasil seguiu comprando e as exportações são quase iguais ao mesmo volume do ano passado. Então, o Brasil está abastecido para a safra de verão. E agora as compras feitas agora são para a segunda safra, de milho, de feijão, de algodão e assim por diante. Não há problema de falta de fertilizante, mas de custo mais caro. Agora, os Estados Unidos vão continuar enfrentando custos elevados, projetando um custo de milho dos mais altos da história, em 2023, 2024. Essa safra começa plantada em primeiro trimestre do ano que vem. Para milho, então, uma margem de rentabilidade muito pequena. É uma margem muito pequena, caindo bastante nesse ano agora de terceiro ano de pandemia. A soja é a mesma coisa. O americano não pode fazer a segunda safra, então ele faz uma área dividida, 50% milho e 50% soja. Essa área repartida deixa uma margem de $293 por hectare nesse momento, $300 por hectare, enquanto que no Brasil, essa mesma formatação, soja no verão e milho na segunda safra, deixa um resultado de $900 por hectare. Depois eu mostro desdobrado para vocês. 3 vezes mais no Brasil a rentabilidade, em pleno patamar de custos recordes de produção. Então, é uma situação bastante diferenciada. O Brasil tem 40% da produção mundial de soja, a América do Sul 56%, e a China, que é o maior importador do mundo, não tem nem perto de chegar numa autossuficiência de soja. A América do Sul tem um peso cada vez maior na oferta global, agora chegando a 56%, e toda essa oferta ainda está em aberto, porque todo esse eixo produtor da América do Sul, sul do Brasil, Argentina, Paraguai e o próprio Uruguai, que planta bastante soja hoje, ainda sofrerão os riscos de uma estiagem decorrente dessa laninha, que tudo indica pode não ser como as outras, já que ela vai encerrar muito cedo, deve encerrar em fevereiro e março, e pode ainda trazer chuvas normais para a região. Isso está em aberto ainda, o clima é uma situação complexa, então a gente tem ainda um viés em que pode aparecer
problemas de estiagem na América do Sul. Tá? A área brasileira de soja, na linha verde, cresce quase 4% ao ano, e a área americana já não cresce mais, em função que eles trocam de um ano para o outro em soja e milho, fazem rotação, mas não tem mais áreas para expansão agrícola. A produção americana quebrou a safra, né? A safra já está colhida, né? Encerrou a colheita, era uma safra de 126, ficou em 118 milhões de toneladas, então do lado do hemisfério norte não tem mais como se tirar mais oferta para 2023. Agora, toda a dependência vai ser aqui do Brasil, a projeção é 155 milhões de toneladas, e também dos demais, aí da América do Sul, né? A Bolívia também tem uma participação em produção de soja, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, além do Brasil. Consumo global de soja, peste suína africana, mais pandemia, problema aos fretes marítimos, tudo mais, caiu em 2020, 21 e 21, 22. Agora, a projeção do próximo ano é crescer perto de 5%, com a recuperação das economias reativando, ainda, apesar, né, dessa alta generalizada de alimentos em nível global, que está levando a inflação na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos e nos países emergentes também, há uma projeção de recuperação da demanda global de soja, principalmente com a China também puxando a recuperação global de farelo de soja, de consumo, já reconstruindo seus rebanhos de suínos. Aqui na exportação é bem diferente. O Brasil cresce mais de 10% ao ano em exportação de soja e os Estados Unidos 4,4%. A gente cresce mais do que o dobro dos Estados Unidos. Temos importação. A China, naquele período da peste suína africana, ela comprou muito menos soja, muito menos milho e muito menos trigo ração também. E acabou que as importações de soja caíram. Depois disso, voltaram a subir. A China começa a desacelerar na importação de carne, exceto a carne bovina, que ela mantém um ritmo forte, e justamente o Brasil é o fornecedor dessa carne bovina. Agora, ela retoma as importações de soja, de milho também. Isso vai ter um impacto forte aqui no Brasil em termos de exportações de 2023 da China, que responde por 58% de todas as importações mundiais de soja, então deve atingir o segundo maior volume já exportado, terceiro maior volume já importado, mas o maior consumo já da história de 117 milhões de toneladas. 3 picos nós temos ao longo dessas últimas 2 décadas. O primeiro estava ligado à crise financeira global, não tinha nada a ver com fundamentos de mercado. O segundo, fundamentos de mercado. Foi uma seca histórica nos Estados Unidos, perderam 100 milhões de toneladas de grãos, e agora, 2022, somatório, pandemia, mais guerra, os preços, aí tem um bom exemplo do que eu falei, né? Os preços foram a $17 por bushel, caíram e arrumaram uma região de acomodação ali em torno de $14 por bushel, que é um preço muito alto para parâmetros brasileiros de custo. Então, o preço futuro atual para 2023, acima de $14 por bushel, essa linha vermelha é a média histórica, que é $11 por bushel. Para 2024, ainda muito acima da média histórica, nós estamos falando realmente de preços 30% em dólar acima da média histórica. Se a gente projetar isso para um produtor brasileiro, hoje a soja está em torno de R$ 178 a saca no interior do Paraná, segue nessa casa de R$ 175, R$ 176 aí para no 2023, o mesmo patamar, usando o dólar futuro na B3, para 2024. Então, o produtor brasileiro está preocupado, ele vendeu pouco soja antecipado, mas realmente os preços estão mostrando uma grande sustentação. Talvez o grande erro dos produtores que não fizeram ainda uma venda antecipada, que é bem comum, nós estamos com 30% da soja vendida só, não aproveitar esses preços elevados, já que eles alegam que na questão do risco cambial e também como fizeram uma safra cara, tem as suas razões para identificar isso. Soja na casa de R$180, preço deflacionado, é um preço bem acima da média histórica, e isso continua mantendo uma renda bruta muito forte, né? Então, aqui você pega uma EBITDA aí projetado em 30% para um médio norte Mato Grosso, só que o produtor ele fica olhando para trás, ele olha 54% de margem bruta em 2022, essa safra colhida esse ano, 62% em 2021, e fica achando que a situação não é boa. A situação é excelente, né? O setor trabalha no positivo, no azul, desde 2010. Lembrando que esse produtor aqui depois, ele vai fazer uma segunda safra de milho, tá? E falando em milho, qual é a posição aqui? Por que essa situação está mudando radicalmente? Estados Unidos tem 30% do maior produtor do mundo, a China é o segundo maior produtor do mundo.
tem 24%. Mas a China, além de ser o segundo maior produtor do mundo, é o maior importador de milho do mundo. Já vamos ver por que isso. O Brasil ainda tem uma participação menor, 11%. O Brasil expandindo aquela segunda safra, a segunda safra, que todo mundo chamava antigamente de safrinha, não é mais safrinha, é a principal, tem 102 milhões de toneladas projetadas para o ano que vem. Ao total, seria uma safra de 131 milhões e meio de toneladas. E o Brasil está ganhando tração nessa segunda safra aí, em função de dois fatores. A exportação, o Brasil cada vez exporta mais, crescendo exportação 12,2% ao ano, contra 0,7% nos Estados Unidos. Então, o Brasil ganha margem aí com a exportação, bastante. E isso está muito ligado à segunda safra no centro-oeste brasileiro. Agora, veja, por exemplo, o caso da China. A China, enquanto estava envolvida com problemas da peste suína africana, ela ficou superavitária em milho, mas dependendo depois de importações. Quando começa a recuperar os rebanhos, eles começam a voltar de novo com as importações, se convertem em o maior importador de milho do mundo, comprando de quem? Da Ucrânia e dos Estados Unidos. A Ucrânia está aí conseguindo embarcar algumas coisas, os Estados Unidos continuam mantendo, pelo menos teoricamente, uma guerra comercial com a China, e a China resolve, então, abrir o mercado de milho para o mercado de importação para o milho brasileiro. Então, vamos repassar de novo. O Brasil exportou e cresceu daquela forma na exportação de milho sem acessar o mercado chinês. E no início de novembro desse ano foi assinado o protocolo fitossanitário que permite o Brasil de embarcar milho para a China. A China, inclusive, provavelmente acelerou essa aceitação do protocolo, justamente sabendo que não quer mais ficar na mão da Ucrânia e do próprio Estados Unidos. Então, vai diversificar. O Brasil não vai ter milho para embarcar agora, está terminando a safra, mas a partir de 2023 vai ser muito importante na formação de preço do milho, principalmente na potencial de expansão da segunda safra, que tem grande potencial, que não precisa avançar 1 hectare de área nova, expandindo pelas áreas de soja, acompanhando a expansão da área de soja, principalmente no centro-oeste. Vamos atender agora o mercado chinês também, como já fizemos na soja, onde o nosso maior comprador em carnes é a mesma coisa. O outro fenômeno que está crescendo rapidamente são as usinas de etanol de milho no Brasil. E muita gente fica ainda questionando a viabilidade das usinas, que você está usando grão alimentício para usinas de etanol. Tem que olhar sobre outro ângulo isso. Nós já temos 18 usinas em operação, em atividade, vários outros projetos de greenfield ainda que vão ser colocados em prática. Agora, mirem o seguinte, esse é o processo de produção do etanol de milho. Como é que funciona? Cada 1.000 quilos de milho, você tem 363 quilos de DDG. Esse DDG, que é o grão seco de milho, ele tem um teor de proteína no Brasil de 32% a 42%. O farelo de soja tem 44%. Então, vejam, você tem a receita do óleo, resíduo da extração, de cogeração de eletricidade, do próprio etanol, 430 litros, e mais 363 quilos de DDG, que são balizados pelo preço do farelo de soja e não o preço do próprio milho. E os meus 3 pontos aqui de curva, né? 2008, 2012 e agora 22, de novo, o milho também mantendo uma sustentação em patamares aí muito acima da média histórica de $4,50 por bushel, e o milho se mantendo na casa dos 6,60 para 2023 e de $6 por bushel em 2024. Então, o produtor aquele que fez aquela soja no verão, no cerrado, ele capturou aqueles R$1.500, R$2.000 por hectare, líquidos, margem bruta maior, e aqui ele captura líquido, uma vez que ele já depreciou, amortizou tudo no verão. Ele captura mais de R$4.000, ao todo são R$5.500, R$6.000, os $900 mencionados, uma margem de 44% já mirando um custo muito mais alto, recorde, mas a receita também subindo, já que essa expansão, incremento do preço do milho também devolve uma grande parte das perdas que o produtor vai ter na margem líquida. A margem líquida não precisa ser calculada no caso da segunda safra de milho. Por fim, a questão do trigo, você tem aí Ucrânia e Rússia com 25% das exportações globais. Depois tem uma importância além da China, da Índia, Europa também, como um todo, é importante, Estados Unidos, Canadá, e o outro eixo com menos destaque, mais para a Argentina, o Brasil também. Então, aqui foi realmente o centro do disparo da alta dos preços dos grãos, muito além ainda do que já tinha subido ao longo da pandemia, e agora
a gente vai passar aí por uma quebra da safra argentina, que vai colher praticamente metade do que colheu no ano passado, que dá um espaço para o Brasil aumentar ainda mais a área de trigo em 2023. A gente está vindo aí agora de uma safra grande, excelente, né? Isso também vai ajudar na receita do produtor do sul do Brasil, aquele que não pode fazer a segunda safra de milho, por causa do frio, faz o trigo no inverno, chegando a 3,1 milhões de hectares e 9,5 milhões de toneladas. Na pior das hipóteses, a gente chega a 3,2, 3,3 milhões de hectares e ultrapassa 10 milhões de toneladas. O potencial aqui é muito grande, uma vez que o Brasil, mesmo produzindo 9 milhões e meio, ele ainda tem que importar mais 6 milhões e 100 mil toneladas. E geralmente essa importação é da Argentina. A Argentina não tendo trigo, o Brasil vai ter que buscar trigo, primeira opção, Estados Unidos e Canadá, que estão pressionados pela alta da Rússia e da Ucrânia, e outra última opção do Brasil seria o trigo russo, a qual o Brasil tem boas relações comerciais, poderia trazer trigo da Rússia, já tem protocolo fitossanitário para isso, poderia trazer trigo russo. E mais para adicionar ainda, o Brasil também exporta esse trigo. Nós temos trigo hard, que é o trigo de proteína, para alta de proteína, que é basicamente produzido no Paraná, que fica no mercado interno para panificação, e é o mesmo trigo importado da Argentina. E o trigo soft, que é mais produzido no Rio Grande do Sul, que é o trigo mais usado em rações animais, e também pode ser usado em massas, produtos de menor valor agregado. E nós exportamos já esse ano que passou, a última temporada, 3 milhões de toneladas. Então, tem um fluxo, a gente exporta e importa. Isso é bem interessante, talvez seja aí um dos grandes medos dos produtores, que o governo venha a interferir com cotas de exportação, com limites, com impostos, taxação das exportações, como acontece na Argentina, ou tabelamento, ou coisas desse tipo. Eu acho muito difícil de emplacar, mas esse é o receio dos produtores, mexer nesse mecanismo de mercado livre, exportando e importando, né? Usando uma tarifa externa comum do Mercosul como balizador das importações. O trigo tem muita correlação de preço com o mercado de milho, né? Então, quando o trigo subiu, ele puxou o mercado de milho junto, ambos são usados em rações animais. Agora, o milho forte, com quebra da safra dos Estados Unidos, com problemas da safra europeia, que está importando mais milho que o normal, com a China deficitária, o milho está forte de preço e está puxando o trigo e dando sustentação para o trigo, que chegou a cair um pouco quando a Ucrânia disse que, ou com os países, né, anunciaram que o corredor de exportação estava reaberto novamente. Na prática, chegou a cair forte, depois acabou sustentando novamente, porque há um aperto na oferta global de trigo nesse momento. O preço no Brasil chegou a atingir o maior nível desde 2008, o produtor chegou a R$120 uma saca ao produtor, caiu agora na colheita para 108, 110, já de novo voltou a subir com a alta recente do dólar e com as cotações internacionais firmes e com um grande interesse pelo trigo brasileiro por parte dos moinhos. Vamos encerrar esse bloco para entrar na sessão de perguntas e respostas, né? Eu acho que deu para dar uma boa noção do agro global e da situação dos mercados de grãos, mas tem muita coisa que o novo governo vai encontrar quando entrar em termos de desafios, né? E, obviamente, quando se fala em desafios, você tem também oportunidades no agronegócio brasileiro. Primeiro é a realidade do Brasil. O Brasil ainda é um país com predominância de pequenas e médias propriedades rurais, né? São 4,2 milhões de imóveis rurais, os 5,1 milhões são pequeno e médio porte. Quase 83% dos imóveis rurais. Tem uma concentração? Tem. Você já tem menos de 1% dos imóveis lá em cima, com 47% da área total. Tem uma concentração, os grandes grupos, etc., grandes produtores, mas o perfil, número de imóveis, de fazendas é de pequenos e médios, sendo que o Brasil tem outra característica, que é 85% das áreas são próprias e 15% arrendadas, contrário da Argentina, contrário dos Estados Unidos, onde predominam áreas arrendadas. Então, que o produtor tem interesse em comprar um trator, uma colhedora, colocar um silo, ele tem interesse nesse processo. Ele pode balançar um ano, voltar outro, mas o interesse ele tem porque ele é dono da terra, que ele trabalha pequeno, médio ou grande, seja ele. Carlos, até... Outro fato é essa Oi? Não, então só aproveitando aqui, fazer umas perguntas, né, já que você deu um espaço aqui. Sim. Então, nós vimos assim, a produção crescendo em volume, não tanto em área, mas em produtividade, né? O mundo não cresce, a demanda da China agora voltando a demandar proteínas, né? Produção de suínos. Mas do lado da, digamos, da logística, mesmo assim, então,
tivemos aí a apresentação da Kepler, né? Já temos um gargalo enorme, tem 100 milhões de toneladas de escassez, né? O déficit de silos, armazéns. Caminhões praticamente não tem crescido, né? Esse ano está crescendo um pouquinho, 1, 2% a produção de caminhões, por questões lá de suprimentos, né? Não por demanda, mas sim por oferta, por problemas de produção. Colheitadeiras, imagino que também tem algum gargalo na produção. Como é que resolve, né? Ou se não, será que esse será o nosso gargalo? Quer dizer, a gente para de produzir porque não tem máquina, não tem caminhão, não tem silo, começa a perder produção? Ou se não, será que o governo passado, né, até o Dilma, ela foi muito, digamos, favorável ao setor agronegócio, com linhas de crédito em volumes grandes, juros subsidiados, mas como é que o próprio setor privado vai ter que resolver de alguma forma internamente com o Fiagro, buscando recursos, né, do exterior? Como é que a gente resolve esse gargalo? Principalmente na oferta de bens de capital, né? Acho que o grande gargalo são bens de capital. Exato. O grande gargalo são bens de capital. Maquinário, tem uma defasagem na frota de colheitadeiras, de tratores, de silos enorme, como foi mostrado, um vácuo aí, um vazio enorme, e isso pode se estender a pivôs de irrigação, a mesma coisa. Todas essas linhas se esgotaram com menos de um mês de uso do Plano Safra, algumas sequer saíram por falta de subvenções do BNDES. O setor privado já vinha operando nesse mercado normalmente, agora enfrenta uma Selic de 13,5%, não tem magia, né? Quem captura um recurso vai ter que emprestar esse recurso, né? As carteiras dos bancos não fazem nenhum milagre, então acabam repassando os juros aí hoje. Quem quiser procurar um investimento vai ter que marcar com 16%, 17% ao ano. O produtor enxerga um investimento de 6, 7, 8 anos, que é um trator, que é um silo, ou que é qualquer outra coisa, um pivô de irrigação. Ele enxerga isso e, na verdade, o que ele está fazendo hoje, todos comentam em palestras isso, é prorrogar uma tomada de investimento, pelo menos até a posse do governo eleito, para que ele conheça quais são as regras do jogo em termos de agricultura, de economia, de câmbio, etc. É um momento de retração normal. Nós temos vários mecanismos, o Fiagro, o CRA, LCA, nós temos vários mecanismos, CPR agora 3.0, CPR digitalizada, podendo ser acessada para insumos, para equipamentos. O setor está preparado para fazer esse processo todo e já vinha substituindo o papel do governo em grande parte já. Vai assumir a maior parcela, óbvio. Agora, nesse momento, não só o setor industrial, como o setor produtivo está à espera. Provavelmente tudo vai se destravar quando o governo começar a anunciar quem são os nomes do governo, etc. e tal, o mercado ficar um pouco mais calmo em termos de câmbio, de bolsa, etc., e poder retomar esses investimentos. Mas realmente o momento agora ele está mais na questão da incerteza, incerteza jurídica, das terras, da ocupação de terra, etc., e incerteza em relação à política para o setor propriamente dito, em relação a exportações, taxações, sim ou não. É isso, basicamente. É isso que mais preocupa. Acho que, velho, a gente pode, se quiser abrir palestra, pode encerrar por aqui, não é um problema. Acho que, se quiser, a gente pode encerrar. Só tinha aí preparado. A gente continua aqui. O José Ronaldo Furtado fez uma pergunta que eu recebi aqui do chat. Ok. Se a logística é o principal desafio a vencer, ou de repente o crédito. Não sei se é o crédito, o recurso. Perfeito. É mais ou menos esse resumo que nós temos no final, que vai dar para precisar bem a situação, né? Acho que, primeiro, essa questão da concentração, para o pessoal entender bem. Nós temos uma concentração de áreas grandes em determinadas regiões. A gente pega o caso de uma soja, por exemplo. A média de uma fazenda de soja no norte é 632 hectares, onde você já pega o sul do Pará, um polo importante. A média do nordeste, você pega uma Matopiba toda, é 1.866 hectares, e a média do sul do Brasil é 51 hectares. Então, isso mostra duas realidades diferentes, terra com valor se valorizando muito, principalmente no sul e agora também no sudeste. O sudeste começa a sofrer o impacto da pressão da soja sobre as áreas de cana, sobre as áreas de café. Então, o preço da terra brasileira hoje, em áreas boa logística, já está equiparado ao preço do Corn Belt dos Estados Unidos, que é uma terra aí valendo aí coisa de 25 a 30 mil dólares o hectare. O Brasil tem toda essa reserva de cerrado, que é o maior estoque de áreas do mundo, tem que respeitar o Código Florestal, né, e o CRA, o Cadastro Ambiental, né? Agora, essa região já saltou de 30% da oferta de grãos para quase 70% e vai continuar saltando. É onde está concentrado o problema de logística, né? Subindo então, em direção ao Arco Norte, o Pará, é para onde a agricultura está indo. Agora também Rondônia, Acre, Amapá, Roraima, continua a expansão no Matopiba também, tá? O Brasil não tem necessidade alguma de alocar florestas nem nada, é um país que já tem um código florestal muito duro, muito exigente,
a mesma coisa com a data ambiental rural. Nós temos um potencial de expansão em cima de áreas de pastagens. Só usamos 10% do território com grãos, cana, café, frutas, etc. É muito pouco, além das 2, 3 safras por ano. Então, o primeiro problema de infraestrutura é de conexão, internet. Eu não tenho 69% das fazendas, não tem nada, nem 2G, nem 3G, nem 4G. A segunda são as áreas irrigadas. É estrutural, é equipamento, mas estrutural. Tem que dar licença ambiental, etc. O 10% da área agrícola é irrigada. O potencial é para 40, quase 48 milhões de hectares, a gente irriga 8. Agora, com essa questão de aquecimento global e perdas sucessivas, o produtor vai ter que entrar, mas aí também é um investimento de longo prazo. Precisa de um recurso que seja um recurso acessível, né? O outro já mostraram para vocês, né? Esse baita déficit de armazenagem, que está indo para níveis catastróficos agora, principalmente na região sul e nordeste. Quando falo nordeste, é a região do Mato Piba, o oeste da Bahia, o sul do Piauí e do Maranhão e o estado de Tocantins. E a última é realmente a questão de logística, de transporte, e isso já vem melhorando notoriamente. A gente tinha um prejuízo, entre aspas, de $100 por tonelada de custo total em relação aos Estados Unidos em 2010. Hoje essa diferença não existe mais. O frete em dólar cai no Brasil, ainda é alto, em reais, cai no Brasil, e o frete em dólar cresce nos Estados Unidos, e agora mais ainda com problemas de navegação no Mississippi. Os corredores de exportação vão dando resultado concreto, não tem que discutir isso aqui. As saídas pelo Arco Sul nos últimos 10 anos cresceu 31%, e pelos portos do Arco Norte 413%. E isso reflete também no diferencial de frete de exportar uma soja. Era um diferencial contra o Goiás, Mato Grosso, em 2008, 2009, e hoje já não há diferença. É suficiente por aqui, velho. Está colocado o que a gente queria colocar, e vamos agora abrir para a turma em cima de tudo que foi colocado, né? Aí sim, agora a gente tem mais elementos para ver. Essa situação da logística, na verdade, que é uma preocupação aqui, é uma preocupação dos Estados Unidos também. Eles acham que a gente agora eles vão ter mais concorrência pesada do que já tinham. E aqui dos produtores, para encerrar, eu vou dizer qual é a grande preocupação: que o governo chegue, o novo governo, e barre ou retroaja nas concessões já feitas. Isso é um grande medo no setor hoje também, tá? 2 perguntas. Uma minha, depois eu vou pegar aqui do chat, do Emerson. Certo. Griseidak. A minha é sobre a possibilidade, né, de, sem invadir a área Amazônia, nessa parte protegida, se existe espaço ainda para soja e milho passarem a cultivar na área de pastagem, né? Se a gente vai ocupar aí na área de pastagem, de repente as pastagens elas não são adequadas a grãos, talvez eucaliptos, né, uma outra cultura, mas se existe espaço para avançar pastagem sem invadir novas áreas. Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta do Emerson, sobre a perspectiva de crescimento do mercado de defensivos biológicos sustentáveis, né, que eu acho a grande palavra, em relação aos defensivos químicos no Brasil. Se existe realmente uma perspectiva de crescimento do defensivo biológico aqui no país. Perfeito. A primeira resposta, nós temos 158 milhões de hectares de pastagem, em torno de 32 milhões estão degradados. Por isso que os candidatos falaram muito em pastagem degradada. E fora mais alguns 40 milhões de hectares em más condições. Então, essa pastagem, à medida que houver investimento, evita que você faça avanço em áreas de floresta ou matas nativas. Todo mundo acaba fazendo da forma correta, desde que você faça realmente um sistema que você vai adensando a pecuária. Isso já tem muitos estados que já fazem isso, uma lotação de mais de 2 bois por hectare. A média brasileira é 1,5 boi. É isso que vai acontecendo. Vamos recuperar a pastagem degradada, avançar em cima de pastagem, que é o processo que já vem acontecendo, e ocupar essas áreas de pastagem sem haver necessidade de abertura de áreas de floresta ou de matas. E a segunda resposta é o setor de defensivos biológicos, assim como de fertilizantes biológicos, está crescendo entre 15% a 20% ao ano. É normal que nos primeiros anos de expansão do setor, esse crescimento seja mais forte, mais acentuado. Agora, num primeiro momento, isso não vai impactar o mercado de defensivos ou de fertilizantes químicos. Eles vão coexistir tranquilamente. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que consome e 74% das matérias-primas ou defensivos, especialidades e genéricos. Então, tem um largo espaço para ampliar a produção interna, para importar, para produzir biológicos internamente, e o uso de biológicos ele entra num momento exatamente importante, que você tem problemas acessais lá fora,
problemas dos fornecedores chineses, europeus, na América do Norte, e aí vem a guerra, prejudica ainda mais o suprimento de fertilizantes, depois de defensivos também, e o setor já encontrou o caminho do produto alternativo. Então, pelo menos no curto e médio prazo, esses dois segmentos vão coexistir tranquilamente no mercado brasileiro, até que a gente tenha uma definição. E, por último, lembrando, né, que os biológicos estão bem já alinhados com a política global da sustentabilidade, do ESG, etc. e tal. Então, chegam na hora certa e se expandem de maneira como eles deveriam acontecer mesmo, de maneira muito rápida, em todas as regiões do Brasil. Tá, então, mais uma pergunta aqui. Eles estão escrevendo, mas já vou adiantando, né? Ele tem, acho que são duas perguntas. Então, quais seriam os maiores desafios para o desenvolvimento do agronegócio, né? Seria o déficit de armazenagem, né? Então, eu não sei se é o Emerson que fez a pergunta. Então, se é um dos problemas maiores. Eu adiciono aqui, seria a nossa dependência nos agroquímicos também, principalmente nós vimos agora a questão de fertilizante. São todos produtos, digamos, com preço em dólar, mas você tem um grão também precificado em dólar. Mas não sei se seria um gargalo também a gente depender muito de importação de defensivos, né? E além do logístico, mas também produção aumenta de grãos, mas não tem onde estocar, né? Hoje caminhão virou silo, né? Você tem lá filas de caminhões lá em Paranaguá, tinha 50 quilômetros de caminhões em fila, fileirados, basicamente porque não tinha onde estocar, nem no porto, né? Nem da saída e nem no campo. Então você acaba jogando toda essa produção no mesmo momento nos portos, já estavam absolutamente sem capacidade, inclusive, de escoar, né? Então, ótima pergunta. Ótima pergunta. Primeiro, para tirar um dogma aqui, se a gente, por exemplo, tivesse uma produção autossuficiente de potássio, esse potássio não ia chegar mais barato numa fazenda brasileira, porque é uma commodity. Todos têm cotações futuras. Então, isso é uma... Os candidatos trataram muito mal. Foi o Lucas Garcia que fez a pergunta. Ah, tá. Perfeito. Então, só para o nosso amigo Lucas aí, né, ficar bem... Assim, já no anterior governo do PT, o governo Bolsonaro fez grupo de trabalho, o ministro Tereza Cristina também fez, Lula voltou a falar nisso no programa eleitoral. Não mudaria nada, mudaria talvez a segurança de chegada. Hoje, se alguém for pegar um fertilizante já na última hora, vai esperar 50 dias para chegar na fazenda. Então, isso é um problema grave. E isso vale para fertilizantes químicos e para defensivos também. Então, você dependendo de glifosato produzido na China, na Europa, moléculas, matérias-primas, todo grau de autossuficiência a mais que chegar é bem-vindo. Agora, achar que esse produto vai baratear pela produção interna, isso é um baita do mito, isso não vai acontecer de jeito nenhum, são commodities, o Brasil exporta, importa normalmente, vai ter um pouquinho mais de autossuficiência, só isso, nada mais. Eu não vou nem entrar no mérito que, por exemplo, nossas jazidas de potássio, que não estão aí na Amazônia, não estão, elas têm um custo de extração muito mais alto do que a média dos grandes países, dos grandes players produtores. Então, isso é uma questão que é muito polêmica e não vai se resolver da noite para o dia. Então, acho que a gente não devia calcar muito em cima disso, até porque, veja bem, você tem produção local, usa, se não tem, vai importar, etc. Agora, o caso de déficit de armazenagem é, sim, o maior problema hoje do setor, porque se você não tem onde colocar, tem que vender na hora errada, tem que escoar para os portos, entulha de caminhões na entrada dos portos, aumenta o demurrage, né? Aumenta a multa, multa de navios aí, ancorados aí, que é altíssima por dia, retira preço FOB, retira a rentabilidade do produtor, né? Pressiona o sistema intermediário e portuário. Então, esse é o pior de todos. Todos os outros produtores vai acomodando, vai levando e vai acabando a resolver. E depois, segundo, a gente pode falar também na nossa frota toda de maquinário, que já está numa situação bastante complicada. Não é por acaso estão focando aí várias empresas de rental no setor de máquinas agrícolas, vendo que é o déficit, o gap que tem nesse segmento também. Carlos, outra pergunta aqui, acho que para o Brasil é um problema, mas pode ser uma boa solução. Você já comentou nosso custo hoje em relação aos Estados Unidos, somos muito competitivos, por 2 safras, eles já não têm mais área. Acredito que o solo esteja já bem degradado nos Estados Unidos por anos e anos de cultivo. Agora nós temos a opção de ter corredores logísticos de ferrovias. Você comentou o risco das concessões serem canceladas ou não, mas o que poderia trazer para a gente, em termos ainda de rentabilidade adicional, principalmente o pessoal que está ali no norte, Mato Grosso, se tivermos um modal ferroviário já para o norte, para cima, se tem um ganho na potencial por tonelada, o que representa
de ganho adicional, se a gente conseguir ter esses modais ferroviários mais para Perfeito. o norte do país. Perfeito. Essa é uma boa pergunta, porque a gente viu aquele gráfico, aí fica parecendo, né, que está tudo resolvido. Não, calma lá. Aquele ganho já pelo menos nos levou a nivelar o custo americano, que também cresceu. Agora, os cálculos oficiais, que são corroborados pelo setor privado, é que um bom sistema ferroviário e rodoviário que chegasse a um patamar de, juntos somados, 2/3 do escoamento de grãos, que é o ideal, que é o modelo chinês e o modelo norte-americano, reduziria ainda mais 40% o custo total de frete inland. Tá? O frete inland, o frete terrestre, ou seja, ferrovia, hidrovia e rodoviário até os portos. Ou seja, aí a gente realmente tem mais um ganho, por isso que as concessões que são, no caso da ferrovia, um payback muito elevado, precisam realmente de mão do setor privado estrangeiro, né? E que muito, não é questionado pelo agricultor brasileiro, mas é questionado às vezes pela ultra-esquerda ou por fanáticos que não sabem como é que funciona o setor. As alegações é que a ferrovia vai ficar na mão de propriedades do governo chinês ou de investidores chineses. Não, a ferrovia vai ser instalada no Brasil, né? Ela vai funcionar aqui dentro, só temos a ganhar. E esse é um mito que também precisa ser derrubado, não do agricultor, mas a sociedade que não se conhece algum negócio está ainda tem esse mito na cabeça também. Tá, outra questão do etanol que você mostrou, etanol de milho, né? Quando que você acha que o etanol de milho ainda pode crescer, já que ele, né, traz a proteína de alta qualidade, né, como um derivado, dá muita competitividade? Eu já vi estudos que o etanol de milho esteja até mais competitivo que o próprio etanol de cana, né? Principalmente pela questão da proteína. Quando que você acha que a gente pode crescer ainda no milho? E quantas toneladas de milho nós vamos produzir a mais, potencialmente só para atender o mercado de etanol, de combustíveis limpos, né, renováveis? Mantido esse crescimento. O potencial está sendo deixado de lado pelo setor de canavieiros, usinas, que não está conseguindo, até por questões de longos períodos de congelamento da gasolina e do diesel pelo governo Dilma, e antes disso também, esse setor acabou perdendo espaço. A cana perdeu 1 milhão de hectares no Brasil nesses últimos 10 anos. E aí você perde potencial de produção de etanol de cana. E o setor de milho, esse ano vai fechar 22 com mais ou menos 9,5 milhões a 10 milhões de toneladas moídas. Projeção para os próximos 10 anos é chegar tranquilamente, mas sem crescer demais, a 42 milhões de toneladas. Quadruplica. E isso dá para expandir no Brasil só em área de segunda safra, em produtividade e em área em cima da soja. Não precisa abrir 1 hectare, não tem nenhum custo de abertura de área e não tem nenhum custo a não ser você vai precisar de muito mais investimento em infraestrutura de armazenagem e também de maquinário. Você não colhe a mesma safra que você colhe com soja, você não colhe com milho. São máquinas de plataformas diferentes, de portes diferentes, tamanhos diferentes, os garileiros são diferentes, os caminhões, tudo é diferente. Ou seja, aí sim é a dupla armazém e maquinária que faz a garantia para você expandir uma segunda safra, potencial enorme. Para ter uma ideia, a gente planta hoje 43 milhões de hectares de soja, 18 de milho. Teoricamente, eu posso chegar a 75% da área de soja com milho, fora as áreas frias que não pode. Ou seja, eu posso dobrar a área de milho de segunda safra para ter 36 milhões de hectares sem abrir 1 hectare de qualquer área nova, pastagem, nem pastagem ou floresta, só em área preparada de soja. Só para deixar um parênteses para a turma levar legal a mensagem hoje, só não tem um solo degradado, não, eles são muito fortes na reposição desses nutrientes. Isso mesmo quando custa caro, o americano ele costuma até reduzir o potássio, etc., sem falar que o solo americano tem muito mais teor de fósforo que o brasileiro. Então, aqui sim a gente convive com um solo ruim, que é o cerrado brasileiro, e eles não, o solo já ajuda bastante, não é o melhor do mundo, mas não é tão ruim como é o cerrado brasileiro. Cara, você está vendo no momento algum problema de inadimplência, ou por questões climáticas, né, ou por qualquer outro problema, que a gente teve no passado, toda hora tinha problema de renegociação de dívida agrícola, né? Como é que você está vendo hoje a inadimplência no campo? Se está normal, ou talvez o risco maior seja do lado climático, né, que você comentou agora que pode acontecer, mas estruturalmente se existe algum problema, digamos, de inadimplência no campo. Como é que está a situação hoje? Existe. Se a gente for olhando aquele gráfico da soja, a rentabilidade, né? Puxa, desde 2010, calma lá, né? Teve turma que teve 2 secas seguidas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, toda a região oeste, parte do Mato Grosso do Sul. Então, a primeira turma que tem risco, vai continuar em maior risco se tivermos uma outra estiagem, é a turma do sul do Brasil. Depois, outra turma que está espalhada no Brasil todo, que é a turma que está super alavancada em anos de bonança e que acabou, ao invés de capitalizar,
comprando maquinário novo, trator, colheitadeira nova, tentando, e aí é que está o perigo, essa turma toda foi atrás de terra para arrendamento, os arrendamentos explodiram, a gente vem na década passada de um arrendamento de soja 8, 10 sacas por hectare, hoje tem contratos que são uma coisa terríveis que a gente vê por aí, 20, 18, até de 22 sacas por hectare, o cara faz a conta do arrendamento em um ano de preço de soja a 16, 14 dólares por bushel, e esquece que vai ter soja a 12, a 11, a 13, a 10,50, e esse já temos aí do início do ano para cá mais de 50 RJs abertos, pessoa física. Então isso é um risco, essa combinação de climática com esse excesso de alavancagem. No primeiro momento que você já tem um encolhimento da margem de lucro e esse produtor não tinha gordura para queimar, começa realmente a preocupar. Mas isso não é generalizado, é localizado e não é um problema do agro como um todo. As situações são bem localizadas e até em nível de estado tem uns mais graves que o outro, que é o caso do próprio Rio Grande do Sul, que é o caso de Mato Grosso, que já tem alguns grupos aí que estão numa situação ruim, mas não são os grandes grupos que a gente conhece. Tá, última pergunta, nós temos um pouco mais de 3 minutos, né? Hoje a maior oportunidade que você está vendo, por tudo que você mostrou aqui, estaria na China, China demandando mais proteína, inclusive para alimentar a sua produção de suínos, que volta a retomar o crescimento, e não tendo onde tirar proteína, ou também nos combustíveis renováveis, que é o caso, a gente comentou do etanol de milho, mas também tem o biodiesel, né? Soja, que realmente pode ocupar espaço, ou de repente não vale a pena, porque o preço hoje o preço do diesel está bom, né? Mas pode cair de repente no futuro o biodiesel não é uma solução. Aí tem o hidrogênio verde, que vai usar também o etanol, né, como uma fonte de combustível. Então onde está? Ou os dois juntos, os dois vão crescer juntos. Os dois juntos, né? Primeiro que a China, a meu ver, é assim, a grande meta. A gente poderia olhar para a Índia ainda, um país que ainda tem uma dependência grande aí de alguns itens importados, mas China, sem dúvida nenhuma, porque a China tem 2/3 do território que não é agricultável. Só aí já dá para justificar qualquer expansão no Brasil. E os biocombustíveis, sem dúvida alguma. E aí entra hidrogênio verde, o etanol de cana, o etanol de milho, o biodiesel, aqui no Brasil, no caso, de óleo de soja. E você tem um programa já instituídos para fortalecer isso, com a RenovaBio, emissão de CBIOs aí, emitiu o maior sucesso do programa. O governo teve que prorrogar as metas porque não tinha CBIO suficiente para cobrir as metas do programa, para cobrir a emissão de dióxido de carbono pelo setor de combustíveis fósseis. Nós temos muitas oportunidades, realmente assim, mas realmente esses dois eixos aí são a exportação do agro e os biocombustíveis, são dois que realmente chamam atenção, mas não esquecer que para ter agro você tem que ter infraestrutura, e infraestrutura para o agro tem um potencial absurdo no Brasil. Tá, antes da gente finalizar, lembrando, nós vamos fazer um sorteio hoje, no final do Trigono Day, através do QR Code. Quem não se inscreveu ainda, está nos seguindo agora. Então, vocês observem o QR Code e realmente participem aí com o nosso Trigono Day dos Investimentos, uma reunião, uma live comigo, mais 3 pessoas, né, particular, e outros brindes. E, Carlos, eu agradeço muito a sua presença, né, acho que é fantástico, né? Já fizemos lives lá com a Kepler, né? Que realmente está no mercado excepcional, né? Falta tudo, falta silos antigos têm que ser renovados, têm que ser atualizados tecnologicamente, né? Você falou do arrendamento de máquinas, né? O grupo Simpara, Vamos, que está... Agora as montadoras também querem entrar nesse segmento, então acho que estamos num momento excepcional. Só esperamos que o governo não atrapalhe, porque o setor privado ele faz a sua parte, né? O governo pode ajudar, mas se não atrapalhar, já é uma grande ajuda, né? Então, se você quiser finalizar, acho que estou muito grato aí pela participação. Eu agradeço demais, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque ontem eu fiz uma palestra numa empresa de químicos e a gente falou a mesma coisa. A lista de desejos do produtor para o novo governo é simples, ela começa por não nos atrapalhar. Se não quiser ajudar em recurso, não conseguir, é só não atrapalhar, não criar nenhuma lei extraordinária, ou taxação, ou cota de exportação, que o setor anda legal, tá? Pessoal, valeu, obrigado. Eu vou deixar a cópia da íntegra da apresentação com a Trigono e está disponível para todos vocês. Agradeço a atenção e o convite da Trigono. Sucesso para todos. Muito obrigado. A partir das 14 horas, seguimos com o nosso painel da tarde. Então, obrigado a todos que nos acompanharam e espero tê-los já com o nosso primeiro painel das 14 horas e prosseguindo aí com
outras empresas, outros painéis até na conclusão. Então, muito obrigado e até daqui a pouco.